Abra tua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 14, por favor. Livro de Gênesis, capítulo 14. Dando sequência à exposição do livro de Gênesis, o livro das origens, o livro do começo de tudo. O começo não só do mundo, dos céus, da terra e de tudo que neles há, mas também o livro das origens do pecado, o livro que nos conta sobre a origem da morte, sobre a origem também do Evangelho, porque no capítulo 3 desse livro está a primeira promessa da vinda do Filho de Deus, daquele que esmagaria a cabeça da serpente, daquele que destruiria as obras do diabo. O livro dos inícios, das origens, também do início do povo de Deus, daquele que primeiro demonstra fé no Senhor, Abraão, pelo menos assim ele é aqui apresentado, o pai da fé. O livro das origens, o livro de vários inícios. E há 2 domingos atrás eu li aos irmãos um texto relacionado ao chamado de Abraão no início do capítulo 12. E como Deus o chamou e soberanamente salvou a Abraão, e Abraão deixou a velha vida, os antigos hábitos, maus hábitos, pecados, ídolos, deixou tudo para responder favoravelmente, positivamente a um chamado de Deus. E Deus mudou a vida dele. No domingo passado, no capítulo seguinte, nós vimos como Abraão se separou de Ló, seu sobrinho, por quem ele era responsável. E como o coração de Abraão também nessa separação demonstra abnegação, altruísmo, demonstra que ele pensava mais no outro do que nele mesmo. Demonstra que para ele agradar a Deus significava pensar no próximo. E ele deu a Ló, seu sobrinho, o direito de escolher a melhor parte da terra, e Ló escolheu aquele pedaço que ficava do lado de Sodoma. E Abraão escolheu aquela região perto dos carvalhais, os carvalhos de Manre, perto de Hebrom. No capítulo 14, que é o capítulo que nós entramos hoje à noite, eu divido esse capítulo em 3 partes. Um capítulo relativamente curto, com 24 versículos, mas que nos apresenta mais um pouco do perfil de Abraão. Um homem que por um lado é abnegado, mas que por outro lado está pronto também para aceitar desafios grandiosos diante dos homens. A ponto dele pegar em armas e partir para a guerra para defender alguém a quem ele muito amava. Vamos ler o texto então e a história. Gênesis 14, a partir do versículo 1, lemos assim. Nos dias de Anrafel, rei de Sinar, de Arioque, rei de Elazar, vai contando, já são 2 reis. De Kedor Laomer, rei de Elão, esse era o Bambambam, era o maior de todos. E de Tidal, rei de Goim, estes fizeram guerra contra, então 4 reis, fazendo guerra contra, aí começa, Berá, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é, ou esta é, Zoar. 5 reis. Verso 3. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado ou o mar morto, como nós o conhecemos hoje. Então, eu vou expondo à medida que a gente lê. Imagine você então, a cena. Nós temos 4 reis de uma determinada região mais ao norte e outros 4 reis de uma região mais, 5 reis, melhor dizendo, uma região mais ao sul. Os 4 reis de cima se revoltam contra os reis de baixo, na verdade eles entram em guerra entre si e toda esta guerra é nesse vale próximo ao mar morto. Verso 4, a razão da guerra. Durante 12 anos haviam se sujeitado a Kedor Laomer. Quem havia se sujeitado? Os 5 reis de baixo. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim e o rei de Zoar. Esses 5 reis de baixo se submetiam a Kedor Laomer, que era um rei lá de Elão, o rei de cima, que também governava ou era uma espécie de superior diante do rei de Sinar, do rei de Elazar e do rei de Goim. Mas esses de baixo, mais da região do sul, eles se revoltaram. 12 anos servindo, agora chega, não vamos mais fazer tudo o que a gente sempre fez. E aí entra o versículo 4, não é? Durante 12 anos haviam se sujeitado a Kedor Laomer, mas no 13º ano se rebelaram. Por isso, no 14º ano, Kedor Laomer foi com os reis que o apoiavam e derrotou os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em Ão e os Emins em Savé Kiriataim,
e os Horeus desde o seu monte Seir até El Parã, junto ao deserto. Ou seja, no 13º ano, aqueles 5 reis de baixo se rebelaram, falaram, a gente não vai mais viver como uma espécie de súditos, pagando impostos, nos submetendo a Quedorlaomer e os outros lá de cima. Lembra que Abraão estava fora de tudo isso, porque ele estava no carvalho de Manre, já perto do mar Mediterrâneo, para lá. Mas o Ló estava no meio de tudo isso daqui, porque Ló vivia dentro do reinado de Sodoma. E de repente, o rei dele, o rei de Ló, se volta contra, junto de outros reis, outros 4 reis, que se rebelam. Fica 1 ano nessa rebelião. Depois de 1 ano, no qual provavelmente Quedorlaomer, rei de Elão, se organizou, pensou táticas de guerra, como é que a gente vai agora ir contra aqueles 5 reis, para derrotá-los e fazer dos seus reinados, dos seus reinos, dos seus territórios, de novo súditos nossos, para que de novo eles nos paguem impostos. O que a gente vai fazer? O 13º ano, então, foi um ano de preparação para a guerra. Então, no 14º ano, o Quedorlaomer juntou os outros 3 reis com ele, então, e mais 3, os 4 desceram contra a guerra. E eles foram comendo pelas beiradas. São esses que apareceram até aqui. Os Horeus, os de Alparã e os outros que aqui aparecem. Até chegarem naqueles principais. No verso 7, a gente lê assim. Depois disso, voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e também a dos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Quem que fez isso? Os reis de cima, liderados por Quedorlaomer, o rei de Elão, que estava revoltado com os 5 reis lá do sul, que não queriam mais se submeter. Eles agora desceram. Vamos botar ordem nessa bagunça. E começam a fazer tudo que a gente leu até agora. Verso 8. Então, os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, está é Zoar, é os 5 reis do sul, deslocaram-se e prepararam-se para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Alguns homens caíram ali quando fugiam com os reis de Sodoma e de Gomorra, e o restante fugiu para os montes. Ou seja, o 10 nos deixa claro que os 5 reis que estavam revoltadinhos, eles perderam a batalha. Porque no final, depois que alguns homens morreram nos poços de betume que haviam perto do Mar Morto, os que sobreviveram fugiram para as montanhas que ali perto existiam. E os próprios reis de Sodoma, Gomorra e outros fugiram também. E esses reis do norte começaram a perseguir. Tenta imaginar a batalha. Tenta imaginar a cena. Verso 11. Os vitoriosos tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Quem foram os vitoriosos? Quedorlaomer, rei de Elão, e os outros 3 reis que estavam com ele. Dominaram tudo, pegaram tudo que estava no reino de Sodoma, no reino de Gomorra, inclusive muitas pessoas, e levaram com eles para a sua terra. Verso 12. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abraão, sobrinho, não é de Abraão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Então, um homem que havia escapado foi e contou o fato a Abraão, o hebreu. Abraão habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abraão. Essa história a gente já sabe que foi falada no capítulo anterior, que ele escolheu morar lá, justamente porque o sobrinho dele quis morar aqui, em Sodoma, que era uma das regiões mais lindas daquele lugar. No capítulo anterior, a gente leu o texto bíblico dizendo que se parecia com o Jardim do Éden, inclusive. Se parecia com o Jardim do Senhor, de tão bela que era essa região, onde era Sodoma e Gomorra e todos aqueles vales entre alguns pequenos morros, para onde o pessoal está fugindo aqui agora. Quando então os reis de Elão e os outros 3 que com eles estavam, levam tudo, levam Ló também, e muita gente. E alguém escapa. Lembra que alguns escaparam? E alguns que sabem que Ló era conhecido lá em Sodoma, e a gente sabe da pecaminosidade que havia naquela cidade. Ela vai ser totalmente destruída no 19, no capítulo 19, a gente vai chegar lá daqui a alguns domingos. Mas Ló estava ali, ele era conhecido das pessoas ali. Vão contar para Abraão. Abraão fica sabendo. E aí, no versículo 14 em diante, a gente vê o que Abraão faz.
Quando Abrão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. O que Abrão fez, gente? Ele foi em busca do seu sobrinho. Contra quem? Contra ninguém menos que Quedorlaomer. Quem era Quedorlaomer? Quedorlaomer era o rei que botou os reis de Sodoma e Gomorra para correr. E ele não estava sozinho, ele estava com outros 4 reis, outros 3 reis e todos os seus exércitos. E você imagina Abraão sozinho? Você imagina Abraão com 318 homens? Até tem algumas igrejas, alguns pastores que fazem campanha dos 318, né? Um dia quando a nossa igreja for grandona e a gente tiver 318 pastores, meu sonho é fazer uma campanha dessa aqui também. É brincadeira, gente, nunca vai acontecer aqui. Mas de onde vem essa dos 318? Daqui. Porque Abrão pegou 318 homens dos que com ele vivia e foram atrás de Ló. O que você diria de Abrão? Ele é um homem sem juízo, louco. Ele sabe que ele vai morrer. Ele vai morrer. Não tem como ele vencer. Não tem como ele voltar com Ló de lá. Não tem como. O projeto dele, ou para contextualizar, o esquadrão que ele montou é suicida. É um propósito suicida esse. Essa esquadra, esse coletivo, esse pequenino exército, eles estão indo para morrer. Eles vão desafiar ninguém menos do que aqueles que derrotaram os 5 grandes reis de Canaã. No verso 15, a gente lê que ele e seus servos, Abraão e os 318, dividiram-se em grupos, tática de guerra, e os atacaram de noite, mais uma tática, perseguindo-os até roubar à esquerda de Damasco. Se ele perseguiu é porque eles começaram a fugir. Então a gente começou a perceber que alguma coisa começa a dar certo aqui. No verso 16 a gente lê que assim ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com seu parente Ló, com os bens dele e também as mulheres e o povo. Isso é extraordinário. Se você lê correndo, você não percebe. Mas se você entende, mergulha, tem paciência e digere o texto, você compreende o quão isso é impossível de acontecer. Se Deus não fosse com ele. Se o nosso Deus não fosse o Deus dos impossíveis, e se esse texto não estivesse apontando para um outro texto, para uma outra história igualmente impossível, onde um outro resgate também igualmente impossível aconteceria. Eu vou chegar lá nesse outro depois. Abrão foi na fé. No verso 17 diz que depois que Abrão voltou do ataque a Quedorlaomer e aos reis que o apoiavam, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. O rei de Sodoma, que até então, a gente leu agora há pouco, estava escondido. Ele fugiu para as montanhas. Mas a hora que ele soube que Abrão derrotou Quedorlaomer, derrotou os reis que com eles estavam. Abraão resgatou todos os bens que foram levados de Sodoma. Abraão resgatou o sobrinho, resgatou as mulheres que foram levadas para serem escravas, e outras coisas mais. E resgatou todo o povo de Sodoma. Abraão. E os trouxe de volta. E aí quando ele chega, o rei de Sodoma poderia fazer o quê? Ele poderia sair do esconderijo, da sua bate-caverna. Ele provavelmente estava numa caverna escondido. Né? E foi se encontrar. Foi se encontrar com Abraão. E veja o encontro é descrito a partir do verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, outro rei, que não entrou na guerra. Melquisedeque, a palavra Melk é rei em hebraico. Melki é rei meu. Sedeque é justiça. Então, Melquisedeque literalmente significa o meu rei é justo. Ou o meu rei é justiça. Isso é o que significa o nome dele. Ele aparece aqui, aparece também no livro dos Salmos e aparece depois no livro de Hebreus. Mas ele é um mistério. Porque a gente sabe que ele era rei na cidade de Salém e também era sacerdote. E muitos reis no passado desempenhavam essas duas funções. Onde fica Salém? A cidade de Salém fica, segundo os estudiosos e os pesquisadores, onde hoje provavelmente fica a cidade de Jerusalém. Salém ficaria nesse lugar. E embora quando Davi a conquistou, o nome dos Jebuseus, quando Davi a conquistou e fez dela a sua cidade, cidade de Davi, e depois deu a ela o nome de cidade da paz, não é? Jerusalém, não é?
Jerusalém, que significa cidade da paz. Essa que é uma das cidades mais antigas da história da humanidade. E que aqui tinha como seu rei, na época de Abraão, esse homem chamado Melquisedeque. E o verso 18 diz que ele era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. É a primeira vez que essa expressão aparece, El Elyon. Já ouviu esse nome que é dado por Deus? El Elyon, é um dos nomes. El Shaddai, El isso, El é aquilo, né? Tem tantos nomes que é dados. El Elyon, é a primeira vez que esse nome é dado aqui, o Deus Altíssimo. E ele trouxe o Melquisedeque pão e vinho. Não é curioso isso? É muito curioso isso. Porque um outro rei de justiça, uma vez ofereceu também pão e vinho nesse mesmo Salém, muito tempo depois. Bem, aí no 19 a gente lê que, e ele abençoou Abraão, esse Melquisedeque, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Aqui Melquisedeque dá uma bênção a Abraão. Ele abençoa Abraão. Assim como a gente tem a bênção aarônica, lá no final do livro de Números, no final do capítulo 11 de Números, ou 6, agora me fugiu. Vai lá em Números. Assim como a gente tem a bênção apostólica no Novo Testamento, e outras bênçãos que são impetradas sobre as pessoas, aqui a gente tem uma bênção, uma das primeiras delas na Bíblia. A bênção que Melquisedeque impetrou, invocou, clamou, deu, falou, orou, enfim, sobre Abraão. Abençoou Abraão. Bendito seja Abraão. Abençoado seja Abraão pelos Deus Altíssimo. El Elyon, o Criador dos céus e da terra. E ele abençoa Deus também. Bendiz Deus também, não é? A ideia de bendizer, a ideia de abençoar, é a ideia de falar bem, de bendizer. Por isso diz aqui que, no verso 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ele não só espera a bênção de Deus sobre a vida de Abraão, mas como ele também abençoa o Deus de Abraão. E ele tem consciência de que aqueles inimigos foram dados a Abraão, não porque Abraão tinha os 318 homens mais fortes da terra, mais bem treinados da terra. Não porque Abraão era um grande estrategista militar, mas é porque o Deus Altíssimo estava com ele. E quando o Deus Altíssimo está com alguém, tudo esta pessoa pode, porque este Deus o fortalece. Todas as coisas, nada nos é impossível, nada nos é amedrontador, nada. Porque Deus é a nossa força, Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa certeza. O cristão passa por problemas e dificuldades e medos e incertezas futuras direto, quase que toda semana. De onde vem a nossa força? Do mesmo lugar que veio a de Abraão. Ou você acha que ele foi com aqueles 318 certo que ele ia voltar vivo? Ele foi certo que ele ia com Deus. Mas para onde ele ia com Deus, eu imagino que ele não sabia. Se de lá ele ia com Deus para o céu, ou se ele ia com Deus para vencer, é um mistério. Assim como nós. Quando enfrentamos as dificuldades da vida, a gente enfrenta na força do Senhor, que nos anima, nos dá segurança e a gente vai. Mas a gente sabe que é Deus quem está à frente, é Deus quem está no controle, por isso que a gente coloca na mão dele. A gente ora e descansa na mão de Deus. Como diz aquele antigo hino, descansando no poder de Deus. A gente entrega e descansa, cientes de que Ele cuida de nós. E ainda que a gente venha a passar pelo vale da sombra da morte, a gente não tem que temer mal algum, porque Ele está conosco. E a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. É Ele quem cuida de nós. Mas nem todo dia é fácil. Este dia foi um dia muito difícil para Abraão. E é impressionante ver Melquisedeque, que é reconhecido na palavra de Deus como um genuíno homem de Deus. Um verdadeiro sacerdote do Senhor. E não me questione de onde ele veio, para onde ele foi, porque a própria Bíblia diz que ninguém sabe. Nem eles na Bíblia sabiam, os autores do Novo Testamento. Mas a Bíblia diz que ele era um sacerdote do nosso Deus. E se a Bíblia diz, ele era. Quem o colocou como tal, nós não sabemos. Para onde ele foi, onde ele nasceu, nós também não sabemos. Quem o sucedeu, também não sabemos. Porque pouco tempo depois dele, virou só impiedade naquele lugar, e aquele povo era inimigo de Deus. Mas ele não era. E ele reconhece
que a vitória de Abraão foi a vitória que Deus lhe deu. E como fruto da sua gratidão e do seu reconhecimento, Abraão dá parte, 10%, daquilo que ele tinha em adoração ao Senhor. Essa é uma das primeiras vezes na Bíblia que essa expressão, o dízimo, é apresentada. E aqui também ela é apresentada no contexto de adoração, como nós fizemos agora à noite aqui. Ele, no momento de bendição, de bendizer, de abençoar, de louvar, de elogiar, de reconhecer Deus, ele faz isso. Não foi um pastor que falou para ele fazer. Não foi uma espécie de expectativa egoísta, ou cobiçosa, ou gananciosa, que fez com que ele desse. Ele não deu os 10% porque ele queria receber em troca alguma coisa. Abraão não fez isso porque ele queria ser um homem mais rico do que era, porque ele já era muito rico. Ele fez isso porque ele tinha consciência de que Deus assim esperava dele. Mesmo antes da lei existir e exigir que cada um de nós, por temor e reconhecimento e adoração, devolvamos ao Senhor parte daquilo que Ele nos dá. Por isso, Abraão deu o dízimo. E o deu diante desse sacerdote do Deus Altíssimo, porque via nele um homem que servia de verdade o Deus Altíssimo. No verso 21 nós lemos que então o rei de Sodoma disse para Abraão, depois que acabou o culto, depois que passou aquele momento, não é, especial, aí vem o momento humano, não é? Aí o rei de Sodoma disse para Abraão, entrega minhas pessoas, mas fica com os bens para ti. É tipo assim, eu sou Abraão. E aí eu fui lá com os 318 homens dessa igreja. A gente nem tem nem isso, né? Mas tudo bem, só imagina que tenha, né? Eu já orei para Deus, Deus está mandando. Amém? Aí estou eu com os 318 lá. E aí a gente conquistou. Matamos, destruímos, enfim, desalojamos, né? E aí a gente trouxe de volta as mulheres, todo o povo, trouxemos todos os bens que eles roubaram de Sodoma e trouxemos aquele atrás de quem a gente foi. Quem? Ló. A gente foi atrás do Ló, não vamos por causa do resto. O resto foi consequência. Foram abençoados por tabela, como muitas vezes acontece. Na Bíblia e na nossa vida também. Gente que acaba sendo abençoada por conviver com alguém que teme a Deus. E aí eu chego, eu sou Abraão. E aí vem os reis de Sodoma, que saiu da caverna dele, do esconderijo dele. E aí o rei de Sodoma disse o seguinte para mim, olha, me dá o povo. O povo meu, o povo de Sodoma, os meus súditos. Mas os bens, o ouro, a prata, as carruagens, os bens, tudo aquilo que o Quedorlaomer e os 4 reis do norte levaram, que você trouxe, Abraão, é tudo teu, eu não quero nada, eu só quero o povo. Coisa de político, né? O povo. Eu quero o povo. O resto fica para você. A gente conquista. A gente trabalha de novo. Abraão poderia dizer, tá vendo? Dei o dízimo. Deus está me multiplicando agora. Olha que bênção. O que Abraão disse? Sai para lá. Não é? Não quero isso não é? Aí ele diz a partir do versículo 22. Porém Abraão respondeu ao rei de Sodoma, levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Quem usou essa expressão Deus Altíssimo foi o Melquisedeque. Você veja que agora Abraão já está usando também. El Elyon. Eu levanto a minha mão ao Deus Altíssimo, a Jeová, Senhor, o Criador dos céus e da terra, jurando que nada tomarei de tudo que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália, para que não digas, enriqueci a Abraão. Somente o que esses jovens comeram, e a parte de Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que eles recebam a sua parte. Ou seja, se você quiser dar, eu só peço uma coisa, a gente está com fome. Só isso que eu peço. E esses homens que foram comigo, esses talvez uma espécie de generais sobre os demais, se eles têm alguma parte, se você quiser abençoá-los, a eles, mas a mim não. E eu levanto a minha mão aos céus como um sinal, tudo que eu tenho veio dele. E como eu recebi de mãos vazias e de mão aberta, eu também dou de mão aberta, sendo que a única coisa que eu quero é ele. E o que vem dele para mim me abençoa, abençoa os que estão comigo, mas volta para abençoar aqueles com quem eu convivo, volta para a sua obra, volta para a glória dele e vai ser usado para a glória e louvor dele e não para a minha vida. Longe de mim tomar o que é teu, longe de mim tomar posse daquilo que o Senhor não quis me dar.
Aqui eu vejo a compreensão e o coração desse homem. Para ele, a bênção de Melquisedeque era maior do que a bênção do rei de Sodoma. Duas bênçãos, meus irmãos. Uma bênção que é palavra, que é espiritual, outra bênção que é material. Qual é mais importante para Abraão? É a espiritual. Sabe quando a gente entende isso? Quando a gente tem um encontro com Deus. E Abraão teve no capítulo 12. Mas não pensa você que ele era um pobre. Ele era um homem muito bem de vida. Muito bem resolvido. Um homem que tinha tudo o que precisava. Mas ele não queria mais. Ele não era ganancioso. Ele não queria o que era dos outros. Ele não era cobiçoso. E se mais ele pudesse ter e viesse a ter, que esse mais glorificasse a Deus e viesse por meios justos. E não por outros meios. A motivação pela qual ele fez o que fez não foi financeira. Mas foi de trazer de volta o seu sobrinho. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas, meus irmãos. Em especial, o coração de Abraão, que constantemente é demonstrado para nós como um homem que teme a Deus e como um homem que não quer se desviar e caminhar por outros caminhos que não sejam os do Senhor Deus. Eu vejo um homem disposto a encarar as coisas desse mundo com um olho nesse mundo e com um outro olho na eternidade. Um homem que está disposto a encarar as situações da nossa vida, da nossa lida, com os olhos neste mundo e com um outro olho na eternidade. Um olho no gato, outro no peixe, sabe? Abraão tinha um olho nesse mundo e um olho nos céus. E ele lia esse mundo baseado naquilo que ele via nos céus. O que fortalecia o seu coração e o que dava a ele sabedoria para as decisões era aquilo que ele recebia do Senhor. Por isso ele fez o que fez, inclusive essa loucura de tentar resgatar o seu sobrinho. Porque se ele não fizesse, ninguém mais o faria. Nem os reis que tentaram conseguiram. Ao contrário, alguns morreram, outros fugiram. Mas ele foi na força do seu poder, que é o próprio Senhor Deus. Este mesmo Deus é o Deus que se levanta sobre nós. Nós não vivemos mais situações como esta, do verso 1 ao verso 11, onde 4 reis se levantam contra 5. Essa história só está aqui para registrar como o poder de Deus na vida de um seu servo ultrapassa o poder dos homens. Se os homens acham que podem alguma coisa, e a guerra dos 4 contra os 5, é só para mostrar o poder do Quedorlaomer. E ele com mais 3 derrotaram 5. E não eram 5 fraquinhos não, porque Sodoma e Gomorra eram um dos reinos mais fortes do mundo na época. Dos mais poderosos, também dos mais pecaminosos. Mas é para mostrar que, mesmo diante da maior força dessa terra, se você teme a Deus, você não tem o que temer nesse mundo. Você não tem que temer o mal, você não tem que temer aquele homem no teu emprego, aquela mulher no teu emprego, aquela pessoa no teu curso, na tua escola, aquele parente, aquela pessoa que se levanta contra você para fazer mal contra você. É óbvio, você se preocupa porque você precisa trabalhar, você precisa pagar conta. Você tem filhos, enfim, se você depende do sustento, é lógico que você se preocupa. Mas nunca deixe de acreditar que o mesmo Deus dos impossíveis que sustentou Abraão aqui, é o Deus que está com você. Ele é o Pai da fé e nós estamos caminhando nesta mesma fé, experimentando e provando do mesmo poder, nutrindo e sendo fortalecidos pela mesma esperança, meus irmãos. E Deus quer nos abençoar da forma como o abençoou. De modo que se você e eu o tememos, nós não temos o que temer nesse mundo. Vocês entendem? O nosso coração não está livre de temer coisas nesse mundo. Nós não estamos livres de aflições. Jesus disse que no mundo nós as teríamos. Mas a gente pode ter bom ânimo. A gente não precisa se descabelar, se desesperar. A gente não tem por que entrar porque a gente quer numa depressão. Às vezes a gente não quer e a gente entra. Mas há situações em que a gente fica olhando tanto para o problema, e a gente aparentemente gosta daquilo. E a gente se afunda naquilo, a gente só fala daquilo. Se alguém nos dá um bom dia, parece que aquilo é, e aí, tudo bem? E a gente já começa a falar do problema. E a gente vive o problema. Sabe o que vai acontecer? O problema vai te engolir. O problema vai te matar, vai secar a sua alma, vai amargurar o teu espírito e a vida vai perder o sentido para você. Sendo que Deus se levanta na palavra para dizer para nós, sejam fortes. Sejam corajosos. Eu estou com vocês.
É como ele diz na palavra, que nós deveríamos, não deveríamos ter os joelhos fraquejantes, nem as mãos impuras. Ele diz isso no Salmo 24. Mas nós deveríamos estarmos firmes, fortes, limpos e puros, olhando para Ele, certos de que Ele cuida de nós. E de que nem a morte pode nos destruir. Nem o inferno inteiro. Nem todos os espíritos demoníacos desse mundo podem contra você. E nem mesmo aquela pessoa com quem você trabalha, com quem você convive, que quer o teu mal. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Deus de Abraão é o seu Deus. E a única coisa que Deus deseja é que você olhe para Ele quando os problemas se levantarem. E que você viva essa esperança de que Ele está com você. Por outro lado, se você não faz isso, você peca. E você afunda na mesma tristeza que muitos se afundam. Seja como Abraão. Olhe para o Senhor, confie no Senhor e veja Deus agindo no impossível na sua vida. Mas não seja como Ló. Ló olhou para essa terra. Ló olhou para o melhor que havia na sua época. E ele escolheu o melhor da época. Ainda que o melhor estivesse envolvido com coisa errada. Ele foi para Sodoma. Era o melhor. Era a região mais próspera. Era a região mais esteticamente bela. Era o melhor lugar do mundo para se viver. Ele levou a família dele para lá. Ele poderia dizer, eu pensei na minha família. Mas ele não pensou no Senhor. E é errado pensar na família antes de pensar no Senhor. Porque pode ser que os propósitos de Deus para você não sejam aqueles que você tem. E pode ser que você leve a tua família para o buraco. Espiritualmente falando, inclusive, porque você tomou uma decisão sem a aprovação de Deus. Você pode olhar para o vale de Sodoma e pode olhar para os carvalhais de Manre. Você vai olhar para os carvalhais de Manre e vai olhar para o vale de Sodoma, e é óbvio que o vale de Sodoma é melhor. Mas você precisa olhar para o alto antes de tudo. E esperar no Senhor. Aquilo que para o Senhor é o melhor. Aquilo que para o Senhor fará com que você lá na frente tenha uma vida em paz e tranquila e segura. Deus é a nossa esperança. Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso libertador. Deus é o nosso castelo forte. Deus é a nossa torre segura e bem alta. O Filho de Deus é a rocha sobre a qual nós colocamos os nossos pés. Mas as melhores coisas desse mundo, as melhores esperanças desse mundo, as melhores saídas deste mundo, elas são como o vale de Sodoma. Elas são muito belas, mas elas não podem mudar a tua vida. Elas não podem encher o teu coração de esperança. Elas podem sim destruir a tua vida, destruir a tua família, destruir a tua história com Deus. Tão somente porque na hora de tomar uma decisão, você olhou só para essa terra, só para aquilo que seria o melhor aos olhos dos homens, e você esqueceu-se de olhar para os céus, e esqueceu-se daquele encontro que um dia você teve com Deus, e de que Ele desejaria que você, antes de tudo, falasse com Ele, e tomasse uma decisão com a paz dele no coração. O que é que Ele quer que você faça? Qual a decisão? Qual o caminho? Qual a escolha? Haverá momentos em que você não saberá a resposta, então conversa com alguém. Alguém que você confia, que teme a Deus, que tem comunhão com Ele, que possa te dar um conselho bíblico, um aconselhamento bíblico. Bíblico mesmo, não é um aconselhamento da cabeça da pessoa. Não um aconselhamento segundo qualquer linha. Enfim, não. É um aconselhamento bíblico para te ajudar a tomar uma decisão que glorifique a Deus e seja segura para a tua alma. Sempre com a esperança de que o Deus Altíssimo, o El Elyon, o Criador dos céus e da terra, e que fez com que o braço de Abraão e dos 318 que com ele estavam, derrotasse todos os milhares de Elão e das outras terras daqueles 4 reis do norte. O mesmo Deus do impossível que trouxe Ló de volta é o mesmo Deus que de um modo impossível cuida da sua vida e da minha também. Você sabe que Abraão, nesse exemplo do capítulo 14 de Gênesis, é uma ilustração daquilo que um dia Jesus Cristo fez por você e por mim. Porque assim como Abraão foi numa missão impossível, Jesus também. E Jesus veio não para resgatar Ló, mas para resgatar você de um inimigo espiritual. E nós vivíamos naquele mundo. Mas Ele veio para nos resgatar.
para nos trazer de volta para casa. O nosso Rei de justiça, o Rei da nossa salvação, o Rei da nossa paz, que agora nos leva para a sua cidade, para a sua presença, para a sua casa, onde a gente encontra paz, onde a gente se encontra, onde a gente encontra uma família, onde a gente encontra perdão, onde a gente encontra amor. Onde tudo isso? No castelo do nosso Rei, na presença do nosso Deus, na mesa do Senhor, na presença dEle, é onde a gente encontra paz, é onde a gente encontra alegria. E quando lá estamos, a única coisa que saberemos fazer é bendizer o nosso Deus. Bendizer o nosso Deus. Louvar ao Senhor pela maneira graciosa como Ele tem nos resgatado, como Ele tem nos salvo, como Ele tem nos buscado e como Ele tem nos dado segurança e esperança de que com Ele em nossas vidas nós também podemos enfrentar as lutas deste mundo. Lutas físicas, materiais, humanas, mas também lutas espirituais, que em alguns casos são piores do que lutas que algumas pessoas enfrentam com inimigos humanos. Lutas que nós enfrentamos contra inimigos espirituais. E como são poderosos. E como são difíceis de vencer. Inimigos que moram dentro do nosso próprio coração. E que quando nos levam para certas decisões e escolhas, nos fazem sofrer e chorar muitas vezes por aquela decisão que tomamos. Inimigos internos e externos. Nós temos alguém em nós que nos faz mais do que vencedores. Tudo que Ele espera de nós é que o nosso coração esteja nele o tempo todo, os nossos pés firmados nele, os nossos olhos postos neles, nas nossas mãos firmes e agarradas a Ele, porque com Ele nós tudo podemos, nós somos mais do que vencedores. É nesse contexto que essa palavra nos é dada. Mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, através daquele que se deu por nós. Tudo nós podemos. Por quê? Porque Ele nos fortalece. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vitória. Ele é a certeza de que o amanhã será melhor do que a aflição do agora. Ele é a segurança de que nada que aconteça no presente permanecerá no futuro. Porque Ele sempre há de preparar uma mesa diante dos nossos inimigos, seja externos, seja internos. Ele nos encherá e o nosso cálice transbordará e certamente veremos a bondade e a misericórdia por todos os nossos dias e por toda a eternidade. Nós veremos a bondade e a misericórdia do Senhor para todo sempre. Se Ele for o nosso pastor, se com Ele nos apegarmos diariamente e se aos pés dEle repousarmos quando as aflições se levantarem. Não há outro caminho para você. Esta é a advertência. Advertência porque quando a aflição se levanta, você pensa em resolver. Mas a advertência é, se derrame aos pés dele. Ele é a tua vitória. Ele é a tua sabedoria. Ele é a tua direção. Ele é a tua paz. Vá para Ele. É assim que Ele nos adverte. É assim que Ele nos assegura, nos dá segurança e esperança, e é assim que Ele nos promete. Nós não podemos fazer outra coisa diante dessa palavra, a não ser nos colocar diante dEle e nos agarrarmos a essa palavra e clamarmos que Ele não deixe que o inimigo roube essa palavra do nosso coração. Vamos fazer isso agora? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos por Jesus Cristo, teu Filho, e porque Ele, como Abraão, veio para nos resgatar e nos trouxe de volta. E hoje estamos em tuas mãos, hoje estamos seguros, hoje estamos contigo, e tudo que o nosso coração deseja é bendizer o teu santo nome, te louvar e nos alegrarmos por tão preciosa salvação. Mas Senhor, a gente ainda continua a viver problemas, dúvidas, temores, aflições, tribulações, e a gente sabe que elas não vão passar enquanto a gente não passar desse mundo. Mas assim como as aflições são certas, a tua presença também é. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança está no Senhor. Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa paz, Tu és o nosso Deus. E contigo, Senhor, nós podemos vencer. Contigo nós podemos atravessar muralhas. Contigo nós podemos pisar exércitos. Contigo, Senhor, nós poderemos permanecer de pé
mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 do outro lado, porque Tu estás conosco. Tu nos consolas, Tu nos fortaleces, Tu nos enches de paz, Tu nos dá direção, Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa vida, Senhor. Não deixe que quando o problema chegar e ele se agigantar, que a gente se esqueça do quão grande o Senhor é. Obrigado, Senhor, por essa esperança e por essa paz. Nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.